Cercados por ordem durante os últimos 300 anos, nos desenvolvemos novas e incríveis maneiras de utilizar a energia e usamos essa habilidade para transformar nosso ambiente. Mas essas estruturas que vemos ao nosso redor são apenas um tipo visível de ordem que criamos aqui no planeta Terra. Existe outro tipo de ordem invisível, tão complexa quanto estamos apenas começando a entender. E é algo que a natureza vem utilizando há bilhões de anos. Algo que chamamos de informação. O conceito de informação é bastante estranho. Na verdade, é uma ideia difícil de ser entendida. Mas, na jornada para tentar entendê-la, os cientistas iriam descobrir que a informação é a parte fundamental do nosso universo. Esse filme é sobre a história da informação e o imenso poder liberado com a sua manipulação. É a história de que é a história de como descobrimos o poder dos símbolos e como a escrita e códigos dos computadores iriam revolucionar o nosso entendimento do universo. É a história de como os cosmos entrando em colapso pela desordem. É a informação que pode ser usada e criada em ordem e estrutura. À primeira vista, a informação parece ser uma ideia bastante simples e ela existe por um ela existe por um ela existe por todo o nosso mundo. Nossos cérebros estão cheios dela. É constantemente a troca uns com os outros, mas a informação foi um dos conceitos mais difíceis e sutis que a essência teve como desvendar. Entender é utilizado no sentido de um processo extremamente longo e difícil. O poder da informação seria inicialmente vislumbrado há mais de 500 mil anos atrás, quando a tecnologia revolucionária foi desenvolvida. Uma uma que colocaria em curso o mundo moderno. Ao longo dos anos, a humanidade criou coisas espetaculares, mas coisas de invenções da humanidade, uma se destaca, e é a tecnologia mais transformadora, destrutiva e criativa já criada, e é também uma das mais simples. Essa invenção é a palavra escrita. Fundamentalmente, a escrita se compõe na transmissão e armazenamento da informação. As palavras encapsuladas em superfície da vida para a informação. As palavras permitem que as ideias se perdurem por eras, e esses são alguns dos textos mais antigos existentes, e eles nos dão uma incrível visão sobre o desenvolvimento da escrita. Eu vi e conheci uma das poucas pessoas que ainda é capaz de lê-los, como o Dr. Ivan Finkel, nos tempos da escrita, como favas contadas atualmente. É fácil esquecer o que se foi inventado, certamente foi, mas como isso aconteceu? Os textos mais antigos que temos estão escritos em tábuas de argilas, que vêm do Iraque, na antiga Mesopotâmia, e vêm da cultura dos Sumérios. E o que começou foi com eles, e começaram com os símbolos pictografar, pitográficos puros para expressar uma ideia. Isso durou bastante tempo, até ocorre algum, talvez por acidente, o que se podia fazer com um desses símbolos gráficos da superfície da argila, não, não pelo que ele é, mas pelo som que ele representa. Não é a imagem de um objeto, mas a imagem de um som. Isso é sempre o que referimos como um grande salto da humanidade, a combinar das imagens com sons diferentes. Antigos mesopotâmios puderam expressar qualquer ideia imaginável. A essência dessa inovação foi ver, por exemplo, que a imagem de um olho é a imagem de um cervo. Não se precisava dizer com o olho de um cervo. As imagens que podiam ser simplesmente usadas pelo som que elas produziam, neste caso as ideias. Quando esse símbolo foi descoberto, significou que tudo podia ser dito até o pensamento, mas o estranho e abstrato podia ser transformado em símbolos. A informação agora podia viver fora do cérebro humano. Cerebro humano. Isso significa que ele podia durar em períodos de tempos enormes. Foi a ideia que fascinou antigos mesopotâmios. Essa bela tauba aqui
e esse rei que viveu aproximadamente 2100 a.C. Ele enterrou isso nas suas fundações do seu templo como uma mensagem para o futuro. Este é o rei Namiur, o poderoso macho, o rei da Suméria Akkad, e são as partes do norte e do sul da antiga Mesopotâmia. Sua casa caiu e construiu para ela e restaurou depois. E ele estava orgulhoso. Ele quer que todos saibam que essa é uma mensagem real para o futuro. O que é incrível para mim é que essa informação foi armazenada na argila por milhares de anos, e sim as ideias que alguém teve há 4.000 anos atrás ainda está aqui. Você tem ideias que o diálogo de esperança da humanidade, da literatura de rezo, de todo tipo de manifestação da alma humana, fixado para sempre na argila, transformado para os sons dos símbolos. As escritas dos mesopotâmios tinham descoberto a informação que podia mudar facilmente de uma forma para outra, ou, ou de algo que já existia apenas como sons falados, para algo que existe como símbolos de tábuas de argila. Isso foi só o começo. Os humanos ainda estavam por descobrir o real poder dos símbolos de 4.000 anos atrás. A escrita foi virtualmente a única tecnologia da informação que as pessoas usavam, mas no século XIX, durante a grande revolução industrial, as coisas começaram a mudar em meio ao meio do turbilhão de ideias e invenções. Uma série de tecnologias aparentemente desconexas surgiram e começaram a surgir o imenso poder da informação. E essas tecnologias viraram a origem muito prática para teóricas, e elas começaram a revelar a informação de um conceito muito mais profundo e poderoso que antes se pensava. Uma das primeiras coisas foi a espécie de tecnologia da informação que seria desenvolvida na cidade de Lyon, na França, no fim do século XVIII. Lyon do século XVIII era o lar de alguns melhores artesãos do mundo. Era também lugar de grandes opulências, grandiosidade e, acima de tudo, dinheiro. Graças aos ricos, elegantes aristocratas, banqueiros que viviam lá, seria a sede de maior indústria de tecelagem de seda do mundo. Quase um terço de habitantes da cidade que trabalhavam na indústria de seda ficavam em 4.000 teares, isto é, brocado. O material deixou a Lyon famosa, e o tecido incrivelmente complexo que você pode imaginar. Incrível, laborioso. Você da dupla trabalhou todo dia, que produziu o máximo das polegadas desse produto incrível da demanda pelos tecidos finos de Lyon. Era mesmo o processo de tecer a seda, dolorosamente lento, mas graças a um soldado tecelão chamado Joseph Maria Jacquard, o dispositivo seria desenvolvido para aumentar a velocidade da tecelagem. Esse processo iria reinventar a verdade fundamental sobre a informação, utilizando o trabalho de alguns outros. Em 1804, Jacquard patenteou a sua invenção, e na época o TA era o mecanismo mais complexo construído pela humanidade. O TA de Jacquard era um milagre da ingenuidade, e ele projetou uma máquina que qualquer alteração da sua construção do hardware, para utilizar o termo moderno, ele podia ser programada para tecer qualquer padrão de design que pudesse imaginar. Na verdade, ele podia produzir toda uma linha de desenhos de seda, sem qualquer pausa alguma na sua produção. Jacquard havia achado o santo graal da tecelagem. Em seguida, era o simples cartão perfurado. O cartão perfurado tinha conseguido a essência dos designs que o TA iria tecer. Quando esses cartões perfurados eram inseridos no TA, eles agiam abaixo e levantavam os fios relevantes, criando um padrão de seda. Em algum design que pudesse imaginar que poderia ser destilado e traduzido uma série de cartões perfurados que podiam ser tecidos para tear. A informação estava sendo traduzida de imagens de cartão perfurado em um tecido terminado, uma máquina que pudesse ser tecido na tarefa, mas não é nada específico no qual o tecido irá tecer. Isso será contido na informação que está codificada nos cartões.
Então os cartões programavam, ou seja, instruem sobre o que fazer. E isso tem enormes repercussões sobre depois. O TAG4 revolucionou a indústria da tecelagem de seda, mas a sua, mas o quê? Mas a sua essência estava algo mais profundo, universal em suas origens de indústrias e habilidade de acelerar a tecelagem. O TA revelou o poder da abstração da informação. Ele mostrou que pode-se pegar a essência de algo e extrair informação vital para representá-la de outra forma. A escrita revelou que podia usar um conjunto de símbolos para capturar uma língua falada. Jequá havia mostrado que com apenas os dois símbolos de buraco, o espaço vazio, era possível capturar a informação de qualquer imagem imaginável. A esse retrato foi tecido a seda, espetacularmente detalhado com centenas e milhares de pontos. Apesar disto, toda a informação necessária para capturar essa imagem pode ser armazenada em uma série de cartões perfurados de 4.000 deles para preciso da imagem. E o fantástico é simples uma ideia realmente abrangente do que mais simplesmente dos sistemas. Nesse caso, os cartões com a série de buracos podem capturar a essência de algo muito mais complicado. 24.000 cartões podem criar uma imagem como essa. O que pode fazer 24 milhões ou 24 milhões de cartões? Que novos tipos de informações complexas podem ser perfurados e representados? G4 tropeçou numa ideia incrível, profunda e grande do alcance. Se você tivesse uma quantia suficiente deles de símbolos que podem ser usados para descrever qualquer coisa no universo, a tradução da informação de símbolos abstratos para armazenamento e processamento provocou uma ideia muito poderosa, mas de maneira como a informação é enviada e a maneira de que ela é comunicada não havia mudado por milhares de anos. O mundo antes da tecnologia da telecomunicação era um mundo diferente, pois se podia apenas enviar mensagens tão rápido quanto se podia enviar objetos. Você podia escrever a mensagem num pedaço de papel ou algo assim. Então você dava para alguém o que ocorria bem rápido, ou que ou em um cavalo ou um navio bem rápido. O ponto é que você só podia mandar essa informação tão rápido quanto se envia a matéria. Mas no século XIX, a velocidade na qual podia enviar informação iria aumentando drasticamente, graças graças ao incrível envio de informação à eletricidade. Logo após a descoberta da eletricidade, muitos se animaram com seu potencial por meio da transmissão de mensagens que parecia que ela podia 8 e 3 parecia que ela pudesse ser controlada. A eletricidade seria o meio perfeito para enviar informação. A eletricidade parecia oferecer muitas vantagens, como um meio de enviar mensagens. Era enviada por um cabo, que significa que poderia ir para qualquer lugar e não afetaria mais as condições de meteorologias. E as mais importantes, ela se move muito rapidamente, mas havia um grande problema para aqueles no início do século XIX. Para quem quisesse usar eletricidade por meio da comunicação, como usar um sinal tão simples para enviar mensagens complexas, aquilo que o arquivo do Museu da Ciência. Eles, eles têm uma das coleções mais importantes da tecnologia da comunicação, a eletrônica primitiva do mundo, que aqui estão alguns exemplos dos primeiros dispositivos projetados para enviar sinais usados na eletricidade. E esses particularmente divertido foi desenvolvido em 1880 na Bavária por Samuel Sorin. Então, somente para enviar a letra A era mandada alguma corrente pelo fio correspondente à ponta destinatária e ficaria no tanque cheio de líquido corrente da eletricidade com a força da reação química, causando o aparecimento de bolhas acima da correspondente letra A. O processo era engenhoso, ainda que laborioso, mas o que é divertido é como remete a avisar a correspondência. O que ele está para enviar no sinal, ele faz isso ao mandar a corrente elétrica extra.
para as bolhas que começaram, forçando a subida de um barco que libera uma bolha ou toca o sino. Como pode imaginar, esse era o mais rápido dos sistemas. Após Soldering, foram tentados vários outros tipos de métodos para resolver o problema do envio de mensagem usando a eletricidade, mas todos sofriam com os códigos complexos demais. Para esses aparelhos, cada inovador do Estatuto de Maneira estavam todos destinados a serem notas de rodapé da história. Isso porque em 1840 foram substituídos por de maneira para enviar a contínuo até o uso de hoje. Foi desenvolvida pelo artista e empresário Samuel Morse, o conjunto do seu colega Arthur Valley, a partir em especial dos seus sistemas que não estavam na tecnologia usada para enviar mensagens, mas o código incrivelmente simples e eficiente que eles usaram para enviá-las. Com cartas perfuradas de Jacquard, a genialidade do código do Morse e Valley estava em sua simplicidade. Usando a coleção de pulsos elétricos de longos curtos, eles podiam soletrar as letras do alfabeto, e valeu sugerindo a letra mais frequente. As línguas inglesas teriam os códigos mais curtos, então o E era mandado para assim e o X era mandado assim. Isso significa que as mensagens podem ser enviadas de maneira rápida e eficiente. A solução para a parte do código software, se prefere, foi tão complicado quanto resolver a parte do hardware. As baterias de fio junto com eles seriam tecnologias totalmente novas. Telegráfico elétrico, o telegráfico resolveu também novamente o poder de traduzir informações por meio de outras informações inicialmente que fixam o cérebro humano. Então foi encontrado símbolos e artigos de papel de cartões perfurados e agora graças a essa informação podia reduzir na eletricidade e se torna inimaginavelmente mais leve que podia ser enviado que havia sido antes. Em apenas alguns anos, a rede de telegráfico se espalharia pelo mundo todo. Constituído de fundações modernas de informação Jacquard Morse, acharam novas maneiras de manipular, reprocessar e transmitir a informação. O que havia começado na invenção escrita por milhares de anos, havia a comunidade de ligações do planeta inteiro, e com a base de cabos carregados de informações altamente abstratas, a velocidade incríveis. Para as pessoas do final do século XIX, deveria ter sido a habilidade da humanidade de manipular, transmitir a informação que estava no auge. Eles puderam estar mais enganados da informação que iriam revelar um conceito muito mais importante, fundamental para qualquer havia imaginado ao longo ficaria claro da informação. Não se encontrava apenas na comunicação humana, era uma ideia muito mais ampla do que isso. A verdadeira natureza da informação iria surgir pela primeira vez graças a um estranho problema que foi sonhado pelo físico escocês brilhante. Para querer estar pensando em algo completamente diferente, James Maxwell foi uma das grandes mentes do século XIX. Entre diversos interesses, Maxwell ficou fascinado pela ciência da termodinâmica, o estudo do calor e do movimento que havia surgido no motor. Maxwell foi um dos primeiros a entender o calor, que na verdade era apenas o movimento das moléculas, mas algo que estava rápido das moléculas estavam movendo. E essas levantaram Maxwell a imaginar o bizarro experimento mental na qual a informação tinha um papel central. Maxwell teorizou simplesmente o que está acontecendo em uma caixa cheia de ar e seria possível fazer a metade ficar mais quente e outra metade mais fria. Algo que construiu um forno ao lado de uma geladeira, sem usar energia nenhuma. Parece loucura, mas o argumento Maxwell era muito plausível, persuasivo. Funcionava assim: imagine que um pequeno demônio posto acima da caixa, com a visão tão boa que podia observar como preciso o movimento de todas as moléculas do ar da caixa, algo curiosamente. E ela controlava a partição e divide as caixas em duas metades. E toda vez que uma molécula próxima aproximava da partição do lado direito, ela se abre e para poder passar para o lado do outro lado. Toda vez que ele vê a molécula lenta se aproximando da partição pelo lado esquerdo, ele abre a porta para poder passar
para o outro lado. Agora você pode ver o que vai acontecer. Com todas as moléculas rápidas e quentes estão acumuladas ao lado esquerdo da caixa, todas as moléculas lentas e frias do lado direito. Crucialmente, o demônio faz que a separação com nada demais, com a informação da repetição dos movimentos das moléculas. O demônio Maxwell precisava dizer que tem dizendo apenas a informação sobre as moléculas, que podia criar a ordem da desordem. Essa ideia foi posta no pensamento 19. A ciência da termodinâmica havia mostrado claramente com o tempo que a entropia do universo, da sua desordem, sempre se aumentava. As coisas eram destinadas a se desorientarem, mas o demônio parecia sugerir que podia voltar a construir as coisas sem usar energia alguma, apenas usando a informação. Era possível criar ordem. A solução para esse problema provocou-a diabolicamente difícil. Em uma grande parte, Brilhante Maxwell havia criado uma ideia muito frente ao seu tempo. Incrível o impacto que teve a da física. O que tinha inventado um conceito tão complexo, o que tinha de alguma forma antecipado a noção da informação. E essa não existia na época, simplesmente não existia. Eu acho que essa ideia é espantosa, mas o fato ofereceu uma solução. E ele apresentou com o problema e deixou em aberto. E eu acho que se seguiu mais 120 anos sem debates e descobertas extremamente interessantes para tentar resolver esse problema. Então, o que aconteceria com o demônio Maxwell? Porque parece. Opa. Então, o que aconteceria com o demônio Maxwell? Porque parecia fantástico e improvável. Imagina a possibilidade que pudéssemos construir uma máquina no mundo real que imitasse as ações do demônio Maxwell, que podia aquecer uma xícara de café ou movimentar o motor e iluminar a cidade usando, além do mais, de pura informação. E se pudéssemos criar a ordem do universo sem gastar nenhuma energia? Os cientistas sentiam intuitivamente isso que era errado. O problema é que seria preciso de mais 100 anos para resolver o problema. Então, a energia de Maxwell ecoava. Algo inesperado estava para acontecer. Foi imaginado um novo dispositivo que podia exercer tarefas incríveis e complexas, simples de proceder à informação. Era mais um dispositivo que podia ser o fato constitutivo das máquinas o que varia se conhecia o computador, as ideias por trás que veio de um cientista incrível e revolucionário. Alan Turing foi a primeira pessoa que concebeu o computador moderno, uma máquina cujo único propósito é manipular o processo da informação, uma máquina que explora o poder de símbolos abstratos, uma máquina que torna possível quase todos os aspectos do mundo moderno. O incrível da ideia de Turing aparecia como algo lendário. O estudo matemático publicado em 1936. Em sua Você vida. vai comer panqueca? Pode comer, pode comer. Tem duas, coma. Coma, pode comer. Já comi. Em sua vida curta, Vou Turing. guardar aqui depois de contar. Certo, pode deixar no prato em cima do negócio. Alan Turing trouxe ideias novas e revolucionárias para vários tópicos diferentes, a criptografia e a biologia. A abrangência do seu pensamento era embas- embasga- embascante, embasbacante, mas de maioria cientistas são conceitos que ele delineou. Nessas 36 páginas, marcaram como alguém especial. Esse trabalho, que se torna digno do título de gênio, publicado em Turing, tinha apenas 24 anos, sobre os números computáveis. Uma aplicação da, sei lá o que, abordava funções de matemática paralógica. O incrível sobre ele é a ideia de computador moderno. Surgiu simplesmente como uma sequência lógica brilhante de Turing, e estava pensando em algo completamente diferente disso. O que não estava sentado lá pensando e querendo tentar inventar um computador moderno. Ele estava pensando em um problema altamente abstrato sobre as funções matemáticas, e o computador surgiu como um subproduto da sua pesquisa.
De maneira totalmente inesperada, ninguém havia adivinhado Dá que a deles pessoa quatro, viu? e obscura para Alexandre de Turing sobre as fundações E trocado com matemáticas a que tampa. podem se produzir qualquer coisa de valor prático, ainda mais na máquina que era para mudar vidas de quase todos o planeta. Turing teria que entender todos os certos processos da matemática que poderiam ser feitos seguindo-se a um conjunto de regras, e isso foi dizendo sobre ele os computadores. Em 1936, a palavra computador tinha um sentido diferente de hoje. Ela significava uma pessoa real com um papel e lápis, fazendo cálculos aritméticos. Nos bancos encontravam-se as pessoas, muitas vezes milhares de mulheres, para calcular pagamentos e juros. Ele empregava para saber quantos impostos deveria cobrar. Observando a empregada calcular os dados da navegação dos computadores humanos eram vitais ao mundo moderno, lidando com as enormes quantidades de informações produzidas à medida da ciência e da indústria que ficavam mais complexas que Turing, e se fez estudos em 1936 que perguntava uma questão mais simples e profunda: o que acontecia na mente de uma pessoa para fazer a computação, e para isso ele primeiro descartou que todos os detalhes superfluos para restar-se apenas a essência do processo da computação. Então foi inteiro, e depois a caneta, depois a régua do cálculo, então o lápis, os blocos de papel. Isso tudo facilitava a operação, mas nenhuma era absolutamente crucial para a pessoa fazendo a computação. Então Turing perguntou: o que acontece no cérebro, cérebro do computador humano? Um sistema biológico vastamente complexo, capaz de ter consciência, pensamentos e ideias. Para Turing, nada disso era crucial para o processo da computação. Turing viu que para o computador algo era preciso surgir um conjunto de regras, precisamente só isso. Ele precisa da inteligência de algo de um nível que pensamentos que supunha estar envolvido no cálculo e em problemas mecânicos. E por mecânico quer dizer processos não pensantes. Para mentalizar o que é o mesmo ato, portanto, eliminar necessariamente um agente humano. Como todas as funções de alto nível, é preciso revolucionário sobre o qual que havia tentado dizer. A mente brilhante de Turing viu que qualquer cálculo tem mais de dois aspectos. Os, de, os, dados, os dados, os dados, os dados, instruções para que fazer esses dados. Isso seria a chave para a descoberta. Turing tinha achado de uma maneira para trazer o que as máquinas entendessem as instruções: adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Assim por diante, da mesma maneira que os humanos faziam, em outras palavras, ele precisava achar uma maneira de traduzir as informações. E como essa linguagem que máquinas podiam entender, com a lógica infalível e impecável, Turing fez exatamente isso. Ele parecia realmente do, e com a lógica infalível e impecável, Turing fez exatamente o que podia aparecer uma série de uns e zeros para uma máquina de computação, uma série de instruções que podem ser lidadas como passo a passo, dizendo para a máquina para comportar uma forma determinada. Então, enquanto o computador humano pode olhar para esse símbolo e entender o processo que descreve, uma máquina da computação que precisa lhe dar explicado para essa forma é uma fita de papel. Turing que imaginou o que hoje chamamos de memória do computador. Turing não parou aí. Ele viu que a alimentação das instruções da máquina dessa forma tinha uma consequência incrível. Significava que era preciso apenas uma máquina para realizar qualquer tarefa imaginável. O conceito lida simplesmente para fazer uma máquina e faça algo novo. Não era só precisar alimentar um conjunto de instruções de novas informações. Essa é a ideia que ficou conhecida como máquina universal de Turing. Quanto mais você queria, quanto mais você queria a sua máquina que fizesse, maior seria a fita. As memórias, as memórias motores podiam conter instruções mais complexas, multifacetas, sobre o processo de ordenar qualquer tipo de informação imaginável. Com a sua memória durante a superfície, o computador era capaz de dar um número quase ilimitado de tarefas.
Essa ideia de Turing era uma enorme quantia de tarefas que podiam ser realizadas ao se dar uma máquina de computação. Ao longo da série das instruções da sua maior herança, desde o seu estudo, o sonho de Turing foi realizado então cálculos chamados de telefônicas, para gravar vídeos, escrever cartas e ouvir músicas. Nada disso precisa de máquinas dedicadas que podem ser feitas com o único aparelho. Uma máquina de computador, este é o telefone de encarnação moderna da ideia incrível de Turing. Aqui então estão muitas e muitas instruções chamadas de programas de software ou apps que são mais de longas e sequências de números dizendo que esse telefone faz. O incrível sobre a ideia de Turing é sua enorme amplitude de conjuntos de instruções que podem ser dados ao computador e pode dizer e imitar telefones e máquinas de escrever, mas também pode descrever algumas regras da natureza, leis da física, o processo do mundo natural. E essa é uma simulação que muitos milhões de partículas podem ser comportamento do fluido. Para saber o que é fluir, o computador simplesmente segue um conjunto de instruções contidas na sua memória, isto é, vislumbre do poder da máquina da computação e sua simulação do computador, a estrutura de uma grande escala do universo inteiro. Ela revela o real poder da ideia de Turing, transformar as instruções em símbolos de uma máquina para compreender a proporciona apenas uma simples imagem de som, mas é um processo de sistema que algo está mudando e evoluindo para manipular uma simples símbolos. Computadores são capazes de capturar a essência além do seu próprio mundo natural, apesar de sobre o seu cérebro humano processar e computar informações. Turing teve uma das grandes ideias e simples do século XX, o poder da informação que estava relevando para achar depois as ideias de Turing que surgiram durante o poder da informação liberado. Turing foi a metade da sua história moderna, a informação que precisava de outra ideia, finalmente revelado na natureza da informação, a sua relação da ordem e da desordem do universo. Foi uma ideia pensada, um matemático e engenheiro talentoso e excêntrico. Claude Shannon era um verdadeiro rebelde no seu desejo de enfrentar os problemas incomuns que levavam a ideia, revolucionavam a ideia de descrever a natureza, fundamentar a informação e o processo da comunicação em todas as suas formas, desde o estudo de Shannon. A teoria da matemática da comunicação e o título pode aparecer como tanto árido, mas confunde a mim aos estudos científicos mais simples e importantes. No século XX, não é só a fundamentação moderna que rege a comunicação do mundo, mas também se deu novas visões sobre a linguagem humana e sobre as coisas que fazemos intuitivamente com a fala escrita. O estudo foi publicado em 1948, quando Shannon trabalhava em Bell Labs, na Nova Jersey, e o braço da pesquisa foi Vasta Bell. Telephone Network era uma instituição famosa por atmosfera avançada e relaxada. Os matemáticos eram livres e que trabalhavam em qualquer problema que lhe interessava. A única coisa que a chefia do laboratório queria é que eles fechassem abertos alguns de outros departamentos que viessem problemas e ele pelo menos pensasse nele. O resto, eles eram completamente livres, na atmosfera era incrível. As pessoas brincavam e eram encorajadas a brincar. Sou Claude Shannon, o matemático que aqui em Bell Telephone Laboratory. Claude Shannon, em particular, era livre, basicamente em qualquer coisa que quisesse. Em tese é um relato controlado eletricamente e tratava como um queridinho. Eu nunca vi fazendo laborarismo. É, e certamente eu vi mandando monociclo. Ele trouxe para o seu trabalho dia e teve um gostador de Bell Labs. Pelo menos 10 mil horas de trabalho. Mas para apesar da frivolidade, Bell Network tinha um problema grave. Todos os dias eles transmitiam vastas quantias de informações eletrônicas ao redor do mundo, mas eles não têm ideia de como medir o fato da informação e como quantificá-la. Em suma, a empresa toda construída de algo tão. Eles não entendiam o fato incrivelmente de ser empregado
a Superstar Cloud Shallow daria a eles exatamente o que eles precisavam. Naquela pesquisa, Sharon fez algo realmente incrível. Ele pegou o conceito vago, misterioso da informação e conseguiu destiná-lo. Ele fez isso usando definições filosóficas da linguagem difícil e ele achou uma maneira efetiva de medir a informação contida na mensagem. Incrivelmente, Shallow viu que a quantia da informação enviada na mensagem não tinha nada a ver com o seu significado. Ele mostrou, ele mostrou o que relacionava somente com quão incomum é a mensagem da informação, que relaciona imprevisibilidade. As notícias são notícias porque são inesperadas. Quanto mais inesperada for, mais importante ela é. Se as notícias forem do dia as mesmas de ontem, não seriam notícias, o conceito da informação seria zero. Então, subitamente, ele tinha relação entre a imprevisibilidade da informação, mas Shallow iria ir mais longe, daria a informação da sua própria unicidade de medidas. Então, como se fez isso? Ele mostrou que qualquer mensagem que quiséssemos enviar podia ser traduzida por dígitos binários, uma longa sequência de uns e zeros. Então, simplesmente, a mensagem Olá podia ser escrita assim. Pense nisso como uma forma de escrever a mesma mensagem em Shallow. Ver a transformação em informação de dígitos binários seria algo interessante e poderoso, e faria as informações de algo controlável, exato e preciso. Em uma pesquisa, Shallow mostrou que um único dígito binário desses 1 e 0 era a unidade fundamental da informação. Pense nisso como um átomo de informação. É o menor na menor medida. Então, entendendo definir essa unidade básica, ele deu um nome para ela, o qual todos conhecemos hoje como o uso diminutivo da palavra dígito binário, bit. O, o humilde bit se revelou ser uma ideia imensamente poderosa. O bit é a menor quantia da informação. E é importante porque o átomo é fundamental e é o menor da medida da transformação na qual existe a diferença suficiente para comunicar qualquer coisa que for. O poder do bit está na sua universalidade para qualquer sistema dos dois estados, como a moeda do cara e coroa, do poder conter um bit de informação, 1 e o 0, furado ou não, ligado, desligado, para o VAR, para todos os sistemas que pode se armazenar um bit de informação. Graças a Shallow, o bit se tornou a língua comum a toda informação, sons, imagens, textos que podem ser transformados em bits, transmitido por qualquer sistema capaz de expressar apenas dois estados. Shannon havia fundado a teoria nova abrangente. As ideias que ele começou a explorar foram a base que chamamos de teoria da informação. Ele pegou um conceito abstrato, a informação, e a tornou algo tangível. O que era uma noção vaga agora é quantificável, algo real. A ideia que se converte em bits transformou as coisas em dígitos e transformada fundamentalmente muitos aspectos da sociedade humana. Mas a informação é tão algo tão criado pelos humanos que estamos começando a entender esse conceito que está no centro, não só da sociedade humana do século XXI, mas também no próprio mundo físico. Cada bit de informação já criamos, cada livro, cada filme é totalmente um conteúdo da internet, é basicamente nada, quando comparado ao conteúdo da informação da natureza. E isso é pouco mesmo em eventos mais significantes, que só vem uma quantia espetacular da informação. Vou mostrar como. Imagine quantos bits da informação você precisa para descrever isso. Isso é lindo, complexo, um jogo de leis da física, conceito das escalas do espaço do tempo, normalmente imprescritível para nós. Mas aqui para vocês, escrevendo apenas em fração, complexidade da natureza. Imagine interações entre trilhões e bilhões de átomos, quantidades de bits que precisam se descrever. Isso
é quase imaginável. O incrível que é agora, graças à ideia de Turing Shannon, podemos escrever, modelar, simular a natureza como um detalhamento cada vez maior. Mas a história não para aqui. A informação não é apenas uma maneira de descrever a realidade. Nos últimos anos descobrimos que a informação é na verdade parte separada do mundo físico e é uma ideia bem difícil de ser entendida, mas a informação, tudo desde a Sinfonia de Beethoven até o conteúdo do dicionário. Mesmo o pensamento passageiro, toda a informação precisa ser contida em algum sistema de forma física. É incrível a razão pela qual entendemos e pela qual a conexão entre as informações da realidade por causa do demônio Maxwell. Lembre-se que ele pensava que o demônio podia ser usar a informação para criar a ordem numa caixa do ar. O ar começou a ser completamente desorganizado, mas ainda parecia fazer a desempenhar um esforço algum. A informação parece ser capaz de ser quebrada na leis da física. Bom, isso não é verdade. Ele, ela não pode. A razão pela qual o demônio Maxwell não pode ter energia, graças que está em sua cabeça. E o que descobriu foi isso. O demônio realmente não está usando nada mais que informação para criar energia útil, mas isso não significa que ele está criando algo do nada. Lembrando-se como o demônio funciona, ele vê uma molécula rapidamente movendo para o lado da caixa e abre a partição e para deixá-la para o outro. Mas cada vez que ele faz isso, ele tem que armazenar informação. E sobre essa velocidade da molécula de sua memória, logo a memória ficaria cheia. Então ele não poderia continuar. Ele começar a apagar a informação. É crucial. Se esse apagamento irá requerer que gastasse energia, o demônio precisaria manter o registro das moléculas que se movem para onde o seu aparelho de registro também é tamanho infinito. Então, no momento que o demônio terá que começar a apagá-lo, é um processo irreversível que aumenta a entropia do universo. E o apagamento da informação aumentando a sua entropia, uma vez que o aumentar a entropia, eventual entropia que foi descoberto. Existe uma quantia certa e específica de energia, e parecia o limite de Laulette, que é preciso apagar o bit de informação minúsculo, ao menos de trilésimos de trilhões de energia e de gramas de açúcar, mas era real. Faz parte fundamental do nosso universo. Incrivelmente, agora, para fazermos experimentos reais que testam a ideia de Maxwell e usar lasers minúsculos de partículas de poeira de cientistas no mundo tem dado explorada a reação da informação da energia a sua precisão. O exercício mental de Maxwell, imaginando que era o vapor, ainda continua na vanguarda científica. O demônio de Maxwell une os dois conceitos mais importantes da ciência: o estudo da energia como o estudo da informação, que mostra ambos que estão profundamente ligados, e agora sabemos a informação que nós ser um conceito abstrato. Observe que nas leis físicas e o resto do universo a informação não é apenas abstrato. É uma coisa de fórmula matemática que descreve seu papel. A informação precisa ser carregada por algo, então era contida por algo. Uma pedra, um livro, um CD, o que seja que for. É um veículo onde informação não existe. Ela precisa ser contida, né? Ela precisa ser contida. Isso significa que a informação comporta de acordo com essas leis de física. Então ela não pode ser quebrada das leis da física. A humanidade aprendeu que durante os últimos milênios a informação nunca pode ser divorciada do mundo físico. Mas isso não é uma desvantagem. A informação é algo tão poderoso, de fato, que pode ser armazenada em qualquer sistema físico que quisermos. Desde uma pedra de argila, como a informação preservada por elas, até usar eletricidade e luz enviada rapidamente que contém informações que lhe dá propriedades únicas.
e essas estão explorando novas maneiras de manipular a informação do estudo desde o DNA, manipuladas quanticamente. Esses seriam os trabalhos que possibilitam uma nova informação e não transformações da anterior, que sabemos que agora estamos uma única jornada para desvendar do poder da informação. E sempre foi claro criar a ordem física, as estruturas que vemos ao redor dos custos que precisavam ser realizados nos trabalhos para gastar energia para construí-las. É preciso gastar energia, mas isso nos últimos anos nós entendemos que a ordenação da informação, a criação das estruturas invisíveis digitais no mundo moderno, também tem um custo inevitável, mas por mais a informação que parecia ser algo abstrato e etéreo, agora sabemos que está contida no sistema físico. Eu acho que essa ideia é incrivelmente empolgante. Pense de forma que um pedaço da argila pode ser usado para escrever um poema. As moléculas podem se carregar o som de uma sinfonia. É um simples fóton como um pincel e é cada aspecto do universo que pode ser imaginado como tela em branco que podemos usar para construir uma bela textura de ordem.